O elemento fogo é equivalente ao espírito na região do ser humano. Já o elemento terra diz respeito à área material. O naipe de paus faz parte da iniciação em uma das fases de sua vida. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Expansão da Consciência. Hoje temos um estudo sobre os elementos que compõem as cartas do baralho cigano. Você sabe o que cada naipe significa? E o plano existencial de referência aos elementos da natureza? Se a resposta for não, você está no lugar certo. Eu sou a Julie e é um prazer ter você na série Precisamos Falar sobre Simbologias. São 36 cartas que formam um oráculo, e estas trazem imagens para que se interpretem com a ajuda dos mentores espirituais, conectando-se à sua energia e à do consulente, ou seja, à situação do consulente. Algumas respostas, ou todas, devem ajudar em decisões e atitudes. Eu acho que isso está muito claro, né? Quando o consulente busca esse tipo de ajuda na cartomancia, no tarólogo, ele quer realmente algumas respostas, ele quer saber pelo menos se está no caminho certo. Então é importante que eu e você estejamos sempre em contato, não só com os estudos, para saber interpretar bem, mas também com o que, gente? Com o lado espiritual. É importante que você busque até antes, logo quando acorde, logo. Medite, ou então trabalhe bem. Trabalhar a respiração, para mim já é uma maneira de meditar, porque é isso que eu faço também. Tá? E busque orientação do seu anjo da guarda, dos seus mentores, para realmente fazer um trabalho de ajuda. Deixando claro para o seu consulente que você está ali de acordo, trabalhando com os mentores espirituais, mas de acordo com a energia dele, certo? Que é sempre bom, então, ele fazer a cada 2 semanas, 3 semanas, ou uma vez por mês, uma nova consulta, certo? Significado dos elementos que compõem as cartas do baralho cigano. Então, esse estudo de hoje vai falar dos elementos que compõem as cartas do baralho cigano. Hoje eu não vou ensinar a interpretar as imagens que aparecem nas lâminas, certo? Levando para o mundo ocidental, eu, Julie, pretendo trazer um estudo mais amplo e ao mesmo tempo específico sobre cada tema desses elementos. O baralho possui 4 naipes que na verdade remetem a 4 elementos da natureza. Eu vou repetir. O baralho possui 4 naipes que na verdade remetem a quê? Aos 4 elementos da natureza. E aí vale ressaltar que falar sobre tarô, baralho cigano, sobre suas imagens arquetípicas, seus naipes, é ao mesmo tempo retomar a significados antigos de tradição. Vamos falar no plural, né? De tradições, que são mais de uma, né? De histórias por trás de tudo isso. Um blog, um vídeo, até mesmo um livro que você lê sobre o assunto, às vezes você continua com dúvida, às vezes nem é a solução. Mas se você entende que tem a ver com tradições de histórias muito antigas, aí, sim, tem toda a diferença. Então, para explicar ou entender essas simbologias, a não ser que esses conteúdos sejam realmente muito amplos, quando precisar ser, é isso que eu estou querendo dizer, quando precisar ser um pouco mais amplo, que eu entenda que é melhor não cortar muito, tudo bem. Mas aqui nesse canal, no canal Expansão da Consciência, nós vamos aos poucos, para não ficar enfadonho, para você assimilar melhor. Vamos começar então com o naipe de copas. Vocês estão preparados, gente? Naipe de copas, eu vou falar o naipe, vai aparecer o símbolo desse naipe, tá? Vou falar primeiro os naipes, depois eu vou explicando direito o que cada um representa, inclusive com os elementos da natureza
e o plano existencial de cada um. Vamos lá? Ó, o naipe de copas, qual que é o símbolo dele? O naipe de ouros, no plural. O naipe de espadas. Estão vendo? Então, já foi o naipe de ouros. Primeiro foi o naipe de copas, segundo o naipe de ouros, depois agora o naipe de espadas. E o naipe de paus, que traz esse símbolo. Deu para entender? Eu vou repetir, ó, o naipe de ouros. Perdão. Primeiro foi o naipe de copas. Olha o símbolo dele qual é? É um coração. O naipe de ouros. O que é o naipe de ouros? É um losango, né? Vamos entender, vamos colocar aqui um losango, tá? O símbolo do naipe de espadas e o símbolo do naipe de paus. Agora eu vou começar a explicar. Ó. O naipe de copas simboliza o elemento água e no campo existencial o sentimento, ou o sentimental. Eu vou repetir, o naipe de copas simboliza o elemento água e quando vamos falar do plano existencial desse naipe, entendam, se é elemento água, o plano existencial é o sentimento. No sentimento você tem aqui as emoções, o amor. O naipe de copas, que simboliza a água, também faz referência ao feminino. Tudo bem até aqui? Já posso então falar do naipe de ouros, que representa a grande mãe, o mundo material, o lar e o dinheiro. O naipe de ouros representa então a grande mãe, corresponde ao elemento terra, então o plano existencial é o material. Então, elemento terra, plano existencial é o material, tá? Esse foi o naipe de ouros. O naipe de espadas retrata o elemento ar, que representa a mente, as ideias, o pensamento, enfim, o intelecto, a criatividade. Então, o plano existencial desse naipe é a mente, plano existencial mental, tá? Então, o naipe de pau simboliza o elemento fogo, representa a imaginação. Vamos lá, o naipe de paus simboliza o elemento fogo e representa a imaginação, a conquista, a afirmação, as forças transformadoras do universo e a motivação. E aí, você já deduziu qual é o plano existencial do elemento fogo? Acertou quem disse criatividade. Então, fiz aqui um mapa mental para você entender melhor. Olha, elementos, regiões do ser humano, etapas da vida e o naipe que se refere a tudo isso que eu acabei de dizer. Elementos, regiões do ser humano, etapas da vida e o naipe. Tudo bem? Vamos lá, então, amores e amoras, acompanhem comigo a tabela. Eu vou falar devagar para você ir assimilando, tá? Vou falar devagar. Ó. O primeiro elemento, então, da natureza é o elemento terra. Elemento terra, que corresponde lá no final da tabela ao naipe de ouros, tá? Já vou voltar desde o começo. Só para você entender mesmo, ó. Então, o elemento terra, naipe de ouros. Estou repetindo de maneira didática o que eu já falei antes sobre naipe, referência ao elemento da natureza. Estou repetindo, tá? Então, elemento terra, naipe, ouros. Tá? E qual é a parte do ser humano que o elemento terra, naipe, ouros está associada? Que o elemento terra, naipe de ouros estão associados a que parte do ser humano? Ao corpo. Então, aqui, ao corpo, certo? Parte do ser humano é o corpo. Então, aqui, qual é a etapa da vida? A vida material. Então, falou em naipe de ouros, falou em elemento terra, a parte do ser humano é o corpo, então a vida é material, certo? Agora vamos seguir, tá? Ó, do elemento do começo até o fim. O elemento que já foi, agora foi o elemento foi terra e o naipe de ouros. Agora o elemento fogo. O elemento fogo
associado a qual parte do ser humano ou partes? Ao espírito. Então, fogo é o espírito. Em que etapa de vida desse ser humano? Iniciação. E qual é o naipe correspondente? Paus. Beleza? Vamos então para o elemento água, que corresponde a qual área do ser humano? Água. Água, alma. Ó, tudo com A. Pra você associar bem, ó. Água, alma, é a parte do ser humano, de nós humanos, que está associada à água. A alma. O que é a alma mesmo que eu já falei aqui? As emoções, tá? E aí, em que etapa da vida do ser humano? Aqui está a religião, mas não necessariamente, por favor, entendam isso. Quer dizer que você deve agora mesmo procurar uma igreja, se converter. Não estamos falando de denominações. Por favor, entendam isso. A religião é quando o ser humano busca o sagrado, o divino. Essa é a etapa da vida dele. Por quê? Porque está falando da alma, certo? Não está falando da terra, da casca, da parte material. Não. Deu para entender? Vamos lá, gente. Qual que é o naipe ligado ao elemento água, a religião e a alma no ser humano? O naipe de copas. Eu vou repetir, tudo bem? Para o elemento da natureza água, equivale à alma no ser humano, que também corresponde a uma etapa da vida religiosa dele, que é a busca pelo sagrado. Tudo bem? É o naipe de copas. Agora o elemento ar, gente, o elemento ar. O que corresponde ao elemento ar em nós humanos? A mente. É a mente. E que etapa da vida que isso acontece? Filosofia, né? A etapa filosófica da vida, onde você vai começar a pensar mais nas coisas, até mesmo com uma certa demora para decidir. Não é aquela demora de indecisão eterna, não. É cautela, é isso que eu quero dizer. Cautela, você vai refletir mais. Olha que legal, veio a religião, que é a alma, agora é a mente, que é a filosofia. Então, a busca pelo sagrado precisa de reflexão. Aliás, no plural, reflexões. E qual que é o naipe correspondente ao ar, à mente, à filosofia? O naipe de espadas. Foram os 4 naipes, os 4 elementos da natureza. Certo? Vou repetir para vocês. Vamos lá? Terra, naipe, ouros, vida material. O corpo do ser humano. O fogo seria a iniciação desse ser humano no lado espírito, do espírito do ser humano. Naipe de paus. Já o elemento água, ele traz a alma no ser humano, e a etapa da vida dele é a religião, a busca pelo sagrado. E o naipe é copas. E aí, no elemento ar, nós temos então o ser humano buscando pela filosofia, pela razão, muitas vezes, pelo intelecto, né? Então, é a parte da mente no ser humano, no naipe de espadas. Agora é hora de falar sobre os signos correspondentes a cada naipe. Estavam esperando por isso, não é verdade? Vamos lá então, gente. Eu vou falar primeiro o elemento da natureza e depois eu falo sobre os signos, tudo bem? Vocês já sabem então mais ou menos do que se trata cada elemento de acordo com o naipe. Então vamos lá. O elemento da natureza, fogo. Quais são os signos que fazem parte do elemento da natureza fogo? Vamos lá? Leão, Sagitário e Áries. Leão, Sagitário
e Áries fazem parte do elemento fogo. E aí, elemento terra, quais são os signos que fazem parte do elemento terra? Vocês sabem? Capricórnio é um deles, será? Será? Acho que não, hein? Elemento terra, será que Capricórnio tem a ver com terra? Quem disse sim acertou. Então, Virgem, Capricórnio e Touro fazem parte do elemento terra. Já o elemento ar corresponde a Aquário, Gêmeos e Libra, que é o meu signo. Qual que é o seu? Escreve aí, eu quero saber. Então, elemento ar, Aquário, Gêmeos e Libra. Elemento água, vamos lá, quem sabe? Peixes e Escorpião. Então, elemento água, Peixes e Escorpião. Vocês já sabiam disso? Que bom. Comentem, porque eu quero saber como que esses estudos que eu faço estão chegando para vocês, se você já conhecia alguma coisa sobre isso. Agora vamos falar um pouco sobre psicologia, psicanálise. Você sabe que eu sempre trago para a filosofia clínica, não tem como, né, na filosofia clínica, aliás, não tem como deixar de trazer a psicologia, a psicanálise. Eu uso muito Jung, mas eu posso também em outro momento falar de outros grandes nomes da psicologia, do estudo da psique, tudo bem? Vamos lá então, gente, trazendo agora para a área da psicologia, nós temos elementos congruentes também aos temperamentos. Então, quando você ouvia falar em colérico, em sanguíneo, em melancólico, falei certo, né? Melancólico. Aí tinha uma explicação para cada um desses temperamentos. Agora nós vamos trazer nesse estudo de hoje, também vamos trazer a psicologia para falar do naipe, para explicar melhor para vocês o que significa os naipes, que só estão ligados aos elementos da natureza. E aí já falei dos signos, já falei das áreas do ser humano, já falei da etapa desse ser humano na vida. Então é bom, eu vou colocar uma palavra aqui, é bom, eu vou usar uma palavra aqui que eu acho melhor não fazer, né? Não fazer isso, não usar essa palavra, para não criar uma polêmica negativa e desnecessária. Se fosse uma coisa negativa até certo ponto, mas que trouxesse algum resultado depois positivo, beleza, de crescimento, né, que eu digo, tudo bem, mas não é o caso. Então é melhor a gente seguir, vou usar a palavra seguir, tá? Seguir de acordo com os estudos que a gente faz e fazendo nosso autoconhecimento, nossa autoanálise de quem nós somos, como estamos vivendo, como está o nosso modo de operação nesse mundo. É bom seguir aquela tabela, certo, gente? Essa tabela aqui, ó. É bom seguir, tudo bem? Lógico, sempre buscando o espiritual, ajuda espiritual, tudo bem? Vamos lá então, gente. Trazendo para a área da psicologia, temos elementos congruentes também aos temperamentos. Vou começar então pelo elemento água. O elemento água, a gente viu na tabela que tem a ver com a alma no ser humano. O que quer dizer então no temperamento? Que tipo de temperamento é o elemento água? É o linfático, será? Sim, é o fleumático ou linfático. Então, elemento água, temperamento fleumático ou linfático. E o elemento terra, ele traz consigo o temperamento melancólico, também chamado de bilioso. Aí nós temos também o elemento fogo. Aqui fica até mais fácil de associar o elemento fogo com os nervos, né? Como disse, estou com nervos à flor da pele. Então, elemento fogo no temperamento ou nos temperamentos corresponde ao colérico, nervoso, tá? E o elemento ar é o temperamento sanguíneo. E aqui tem um mapa que eu fiz, bem colorido, bonitinho. Foi eu que fiz isso, gente. Fiz como se fosse um bonequinho geométrico aí, para você entender melhor. Eu vou deixar um bom tempo isso aqui na tela, para você ir entendendo, tá? E assimilando, quer dizer, tudo bem? Então, beleza.
Eu achei engraçadinho, desculpa, uma criação minha que eu achei engraçadinho. Bom, eu sei que tem gente aí pedindo, falando sobre numerologia, que eu sempre comento quando eu estou explicando sobre as cartas, algumas cartas que eu escolhi, que são as mais polêmicas, para explicar o significado e você aprender a interpretar o mais correto possível, tá? Mas sempre com a ajuda espiritual, tudo bem? Gente, vamos lá então. Sobre a numerologia. Por se tratar do baralho cigano em especial, não cabe esse tipo de soma, a não ser quando eu começo a fazer as tiragens das cartas. É diferente. É praticamente automático isso em mim. Eu acho que eu sou uma pessoa realmente pitagórica, isso confirma, né? Quando eu comecei a fazer a faculdade de filosofia, eu me identifiquei muito com Pitágoras e hoje eu entendo por quê. Eu tô lá tirando as cartas e tô olhando os números, né? Então isso comprova realmente que sou uma pessoa muito pitagórica. Então aqui, nesse caso, não cabe falar de numerologia, certo? Nesse caso, eu posso também, não somente quando eu estou tirando carta, tá? Quando eu faço a tiragem das cartas, aí eu posso analisar um todo, como as várias possibilidades de acordo com as perguntas. Ou a minha pergunta, as minhas, ou a do consulente, ou as perguntas do consulente, ou se for só uma, né, a pergunta do consulente. Porém, não é só isso. O que se apresentará na mesa é o reflexo, como eu já falei antes aqui, da energia da outra pessoa. E se a tiragem for para você mesmo, como eu faço para mim várias vezes, então, claro, acredito que já tenha entendido, sairá a sua energia, como sai a minha na mesa quando eu tiro para mim mesmo. Agora eu quero dar novamente um aviso, um alerta. Sejamos todos coerentes. Há fontes a respeito do baralho cigano, ou tarô, que seja, para quem está estudando pelo tarô, ou já começou, já terminou e agora está estudando o cigano, algumas fontes de estudo afirmam que algumas cartas são negativas. Eu até encontrei um equívoco enquanto eu pesquisava em uma daquelas fontes, né? Aí aqui eu vou ser um pouco mais severa, tá? Desculpe, mas assim, não sei se foi falta de atenção ou a reprodução pela reprodução sem um estudo aprofundado. O fato é que havia uma carta que até um leigo, por dedução, Amores e Amoras, por dedução, do que Jung chamou de inconsciente coletivo, já falamos um pouco aqui, para tratar dos arquétipos. Até um leigo saberia que não é uma simbologia maléfica. Trata-se da carta das alianças, do que eu estou falando aqui. Foi um equívoco que eu vi, não sei, como eu disse, se foi falta de atenção mesmo. A pessoa às vezes esqueceu de colocar, com exceção da... Gente, a carta das alianças é algo negativo? Vou repetir para você a pergunta. A carta das alianças é negativa? Pelo arquétipo dela de simbologia, geralmente, ela é muito mais positiva em suas interpretações, compromisso, parcerias, a própria palavra aliança, né, de estar em aliança com alguém, pode ser até de amizade, não precisa ser um companheiro, uma companheira, um casamento, um noivado, um namoro, não precisa ser, pode ser até de amizade, até sobre amizade essa parceria. Então não é uma carta negativa. O que vocês acham sobre isso? O que vocês já pesquisaram? O que já aconteceu com vocês sobre isso? Então comenta aqui que eu tô aqui para aprender também, tá? Vai que saiu para alguém aí, lógico. Tem que ver o que sai ao redor. Se for só a carta com uma tendência, não que seja, mas uma tendência negativa, muitas tendências negativas, e aí sai só aliança, é um caso a se pensar, né? Ou se repensar. Mas, gente, geralmente a aliança não é negativa, né? A gente sabe disso. Então eu percebi que pode ser um equívoco dessa fonte que eu pesquisei, uma dessas fontes. É lógico que eu não vou citar o nome, não vem ao caso. E vale lembrar o que eu já disse aqui antes em outros estudos que eu fiz para vocês. O lado sombra só existe se você se desconecta do equilíbrio. Que equilíbrio é esse, Júlia? Da espiritualidade. Desse modo, meu alerta é: analise
as cartas ao redor, antes de achar que as cartas dos ratos, por exemplo, que é um exemplo, tá? É um aviso que o pior acontecerá em sua vida ou a vida do consulente. Muitas vezes é apenas um alerta, uma revisão de planos, de ideias. Quem nunca? Vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho 2 formatos de tiragem, um bem amplo e um com áreas mais específicas. E aí, uma vez saiu ratos, não, saiu a serpente, hoje já saiu o rato também. Eu acho que até já saiu o rato também. Saiu a serpente na área material. Se eu não me engano, já saiu ratos também, a carta dos ratos na área material também. É lógico que, pela simbologia que nós vemos no mundo ocidental, permeado pelo cristianismo, então é claro que por essa simbologia cristã, né, ou judaico-cristã, que seja, pela cultura que nós temos, se você for olhar, se for estudar, tudo isso, gente, está nos meus estudos, tá? For olhar pela cultura do xamanismo, o rato não é tão negativo assim. Aliás, o rato não é negativo, tá? Tem até um pouco de inteligência ali, de perspicácia do rato. Então, olhando pela a nossa cultura, que é a cultura ocidental, cristã, é claro que eu fiquei, na área material saiu a serpente, depois saiu ratos, fiquei preocupada, sim. Nesse caso, o que você faz? Que todos têm que fazer, aliás. Pedir orientação para o universo, seu anjo da guarda, os mentores espirituais, para clarificar aquela área. Por que a carta da serpente saiu? Por que a carta dos ratos saiu? E tem coisas que às vezes a gente não quer ver. Eu mesmo sou uma pessoa que esse canal aqui, desde o começo, ele é novo, vocês sabem que é um canal novo. O propósito dele é realmente fazer a comunidade LDA crescer. O que é LDA, Ju? Lei da Atração, crescer. Porque eu entendo, gente, vou ser bem sincera com vocês, que LDA estourou mesmo com o livro da Rhonda, né? Sobre o segredo, o livro e o documentário. Eu também tive acesso em 2012, na madrugada, momento de sofrimento. Eu tive bons resultados naquele... aliás, era um resultado que eu precisava muito, eu tive naquele ano. Tá? Foi muito bom conhecer, muito bom estudar sobre isso também, e sempre rever o documentário, reler o livro e assim por diante. Mas não é só isso. Eu acho que ninguém aqui é criança para entender que não é só isso. Eu não vou ficar fingindo com vocês. Vocês estão criando um canal para ficar fingindo que tudo é muito fácil, igualzinho que está lá, então está no lugar errado, porque eu não vou ficar fingindo. Para alguns parece até que é mais fácil. Aí sempre vem alguém que fala, não, para mim deu certo porque não tinha muita coisa para limpar, então foi mais rápido. Então no seu caso tem que limpar muito. Eu não vou ficar discutindo isso, gente. Não vou falar que é certo, que é errado, que é masneira, tá? Até acho que pode ter muita coisa nessa história de, tem que limpar mais, tem que limpar menos, foi mais rápido por isso, não foi? Mas eu não vou ficar discutindo, o quê? Vou discutir. O que eu vou falar para vocês? Procurar o espiritual. Então esse canal ele foi feito para que nós, eu e você, aprendamos com estudo, com ciência, com pesquisa e buscando o espiritual, para nos tornarmos pessoas melhores, evoluídas. Então é importante, quando eu peço inscreva-se, que esse canal cresça, para atingir outras pessoas que têm a mesma energia de busca, né, pelo conhecimento, para poder crescer, evoluir, se ajudar, se autoconhecer, ter equilíbrio com a sua autoestima, ter prosperidade, ter abundância em todas as áreas da sua vida, não só o dinheiro, mas em todas as áreas, saúde, vida amorosa, amigos, tudo. Profissão, tudo, emprego, tudo, gente. Então é importante que esse canal cresça e atinja essas pessoas, porque meu propósito com o universo é esse, é ajudar as pessoas, mas também preciso me ajudar. E aí, meus amores, minhas amoras, é importante que você se inscreva.
É importante que você compartilhe, que você coloque o dedinho abençoado no sino para receber as notificações, que você comente. Comentário eu acho tão importante. Se alguém aí comentou, não tive tempo ainda de ver, às vezes eu não consigo ver pelo estúdio, mas eu vou olhar novamente. Tem um comentário lá que eu vou responder uma pergunta, e se é pergunta eu tenho que responder. Então peço desculpas, eu vou procurar de novo. Essa semana eu já procurei, mas eu vou voltar a procurar de novo e vou responder, tudo bem? Mas é importante que vocês comentem para que eu saiba como que meus estudos estão ajudando vocês. E também quero aprender com vocês. Tem coisas que eu falo aqui que vocês tiveram experiências que eu não tive. Já vai ser o quê? Uma aprendizagem para mim. Como eu dei o exemplo agora da Carta das Alianças, que uma fonte da pesquisa das que eu fiz e faço, estava lá que a Carta das Alianças é uma carta negativa, e não é. E eu nem gosto desse termo, eu prefiro dizer que são cartas neutras ou com tendência ao negativo, mas muito mais neutras, que tem que olhar ao redor. Tá? Deu pra entender? Então, gente, já vou finalizar. Eu quero só que vocês entendam. Vocês sabem que eu tenho a mania de professora de ser didática, de repetir as coisas, de dizer, de perguntar, tá? De repetir e perguntar. Deu pra entender? Deu pra entender? Deu pra entender o que é que eu desenho? Brincadeira, calma. Então, vamos lá, de novo. Eu, Júlia, estudiosa também do baralho cigano, mas de tudo que é metafísico, tá? O que é metafísico? É aquilo que está além do que a gente pode sentir, ver, tocar, tudo bem? A gente, na filosofia, tem a área da metafísica, né? Então a gente estuda metafísica. Algumas pessoas vão chamar apenas de lei da atração, mas não tem problema, gente. O importante é estudar, é conhecer, é sentir, é buscar o espiritual. Então eu prefiro chamar essas cartas com tendências ao negativo de cartas neutras. E vou perguntar de novo. Deu para entender? Amores e amoras, se eu lhe ajudei de alguma forma, com mais conhecimento, se sua energia ressoou com a minha, como troca justa, inscreva-se, dê seu like, comente para eu saber como meus estudos estão lhe ajudando nessa jornada para a evolução. O que você gostaria que eu trouxesse como tema de pesquisa e em que eu posso melhorar? É uma pergunta. Então escreva, responda. Não esqueça do seu dedo abençoado e próspero no sino para receber as notificações do canal Expansão da Consciência, com esses assuntos que você gosta, quer aprender mais ou apenas é um curioso. Só um lembrete, meu e-mail está na descrição para análise gratuita de sua personalidade na numerologia. Hashtag, então, autoconhecimento é vida, é prosperidade. Vamos juntos contribuir com esse mundo, buscando o conhecimento de si, acoplando-se com a espiritualidade? É outra pergunta. Bom, amores e amoras, encerro mais um estudo sobre a série Precisamos Falar sobre Simbologias. Teremos mais pela frente. Eu sou a Júlia e é sempre bom estar aqui com vocês. Gratidão.